A continuação sobre ângulos, né? Então, o que é ângulos adjacentes? É chamado adjacente todos os ângulos que compartilham da mesma reta e do mesmo vértice. A, O, B, né? O ângulo O, né? E esse outro, ó, B, O, C. Então, o que eles têm em comum? O mesmo vértice e uma reta. Então, se eles estiverem compartilhando do mesmo vértice e uma reta, então eles são chamados de adjacentes. Bissetriz é uma reta interna a um ângulo, ou seja, está dentro de um ângulo, onde essa reta divide esse ângulo em duas partes iguais. Por exemplo, ó, se eu tiver aqui um ângulo de 50 graus, certo? E eu tenho que traçar uma bissetriz que é uma reta nesse ângulo. Então, bissetriz é a metade daquele ângulo, certo? Dividindo aquele ângulo em duas partes. Ou seja, esse ângulo ficaria de 25 graus e esse outro de 25 graus. Ok? Então, bissetriz é uma reta interna que divide aquele ângulo inicial em dois ângulos iguais, certo? Nesse caso, olha, vamos pensar, qual seria o ângulo inicial? 40, já que a bissetriz dividiu esses ângulos em 20 e 20. Ângulos congruentes. Então, o que significa congruente, certo? São ângulos que têm a mesma medida. Então, mesmo que eles não compartilhem da mesma reta, ó, aqui é um ângulo separado, aqui é um outro ângulo separado, mas eles têm as mesmas medidas. Então, podemos chamar eles dois de ângulos congruentes. Pessoal, agora vamos pensar aqui em um modo geral. Vamos colocar aqui a representação, né, que é essa, ó, de AOB. Mede quanto? 60 graus, certo? A representação só. O que nós podemos falar sobre esse ângulo? Se eu traçar uma bissetriz nesse ângulo, assim, ó, bissetriz é o que? A metade do ângulo, concordam, né? Já que eu tracei uma reta, tem um ponto e ele vai até um outro ponto, que eu posso chamar de qualquer letra do alfabeto. Vou chamar aqui de C, tá bom? Camila, não tá em ordem, não importa. O que importa é ser uma letra maiúscula do alfabeto. Tá bom. Então, se isso daqui é uma bissetriz, indica que esse ângulo aqui ele ficou 30 graus e esse outro também 30 graus. Agora nós vamos falar sobre ele. Ok, é uma bissetriz. O que esse ângulo aqui ele pode nos falar mais? São ângulos congruentes. Concordam comigo? Ó, dois ângulos que têm a mesma medida. Então, são ângulos congruentes também. Vamos colocar aqui, ó. E o que, pessoal? Adjacentes. Por quê? Porque eles estão compartilhando de uma mesma reta e um mesmo vértice. Então, são adjacentes. Certo? Então, em um ângulo só, a gente pegou três tópicos. Podemos chamar ele de bissetriz, congruentes e adjacentes, mas cada um tem o seu porquê. Bissetriz por quê? Porque eu coloquei uma reta lá dentro, ó, dividindo aquele ângulo inicial em duas partes iguais, ficando dois ângulos congruentes. E essa reta que eu coloquei, ó, formou ângulos adjacentes, que são ângulos consecutivos, que compartilham de uma mesma reta. Agora, ângulos complementares. O que é isso, pessoal? São ângulos
que somados dá 90 graus, certo? Que são o quê? Ângulos retos, tá bom? De novo, são ângulos que somados, ou seja, juntos, formam um ângulo de 90 graus. Então, ó, aqui eu tenho um ângulo de 40 graus. Então, esse ângulo que eu chamei de X, ele tem que medir quanto? São ângulos que somados dá ali 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, ele vai ser 50 graus, ok? Por quê? Porque 50 mais 40 dá quanto? 90, certo? Então, ângulos complementares são ângulos que somados, que juntos, formam um ângulo de 90 graus. Ângulos suplementares são ângulos que somados formam um ângulo de 180 graus, certo, pessoal? Então, ó, a soma dos ângulos aqui tem que medir quanto? 180 graus, o que já é diferente no complementar, que a soma tem que dar 90 graus. Aqui a soma tem que dar 180 graus. Então, ó, eu quero saber quanto que mede esse X, já que esse lado aqui, que esse ângulo mede 60. Ou seja, quanto que está faltando para chegar em 180? 120 graus, concordam? Então, esse lado aqui, ó, pessoal, mede 120 graus, pois a soma dos ângulos tem que dar quanto? 180 graus. É chamado de, ó, suplementar. Ângulos opostos pelo vértice. Então, todo ângulo que ele é oposto pelo vértice, o que é isso? Olha, eu tenho um ângulo, ó, aqui é um ângulo e aqui é um outro ângulo, é como eles estivessem de costa. Oposto pelo vértice, o vértice é isso, tá bom? Então, indica que esses dois ângulos, ó, tem que ser iguais. Então, ó, no complementar, a soma tem que dar 90. No suplementar, a soma tem que dar 180. E agora, no oposto pelo vértice, tem que ser o mesmo ângulo, tem que ser ângulos iguais, tem que ser ângulos congruentes, certo? Então, ó, se esse ângulo mede 30 graus, quanto que mede esse? 30 graus também, ok? Agora, vamos dar uma piorada, pessoal. Toda reta, ó, toda reta, ela mede 180 graus. Olha só, vou colocar aqui no vértice, certo? Perceba, toda reta, ó, ela mede 180 graus, ó. Ela vai do zero e chega no 180. Então, toda reta mede 180 graus, certo? Então, ó, vamos lá, se esse lado mede 30, né? Esse outro aqui, ó, mede quanto? 150. Concorda que aqui ele virou um suplementar, que a soma tem que dar 180? Então, se esse lado mede 30, esse lado mede quanto? 150. Ok. Agora, percebeu que esse ângulo aqui, ó, pessoal, ele é oposto a esse outro ângulo? Peraí, então se eles são opostos, indica que o mesmo ângulo desse vai ser o mesmo desse. Exatamente, ó. Então, se esse mede 150, o outro também mede. Perceberam alguma coisa em comum, pessoal? Ó, deu a volta completa. Quando dá a volta completa, mede quanto? 360 graus. Perceba que 150 mais 150 dá 300. E 300 mais 60, 360. Ok, pessoal? Faz todo sentido. É magnífico, não é não?